Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. Eleva Química. Tecnologia no campo. Idicave. Sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Quarta-feira, 18 de março, é destaque nesta edição no Jornal de Blumenau. Trecho da duplicação da BR-470 é liberado entre Indaial e Blumenau. Presidente do SAMAI ocupa a tribuna da Câmara para falar sobre investimentos e soluções para a falta de água no município. Pesquisa do Procon aponta variação de até 100% nos preços de ovos de Páscoa na cidade. Livros raros, restaurados, fazem parte de exposição no Arquivo Histórico de Blumenau. Esses e outros destaques agora, no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. Os próximos dias devem apresentar variação no clima aqui na cidade. Segundo o Alerta Blue, a quinta-feira começa com nevoeiro, tem aberturas de sol e chance de pancadas rápidas de chuva com trovoadas à tarde, com temperaturas entre 22 e 30 graus. Na sexta-feira, o céu fica mais nublado por influência de uma circulação marítima, com possibilidade de chuva fraca e isolada ao longo do dia. Já no fim de semana, o sábado será de tempo firme e sol, enquanto no domingo o calor aumenta com máximas que podem chegar a 35 graus e risco de chuva isolada com trovoadas no período da tarde. A defesa do vereador afastado Almir Vieira, do Progressista, apresentou argumentos à comissão processante da Câmara de Blumenau que podem levar o caso à justiça. As informações são do portal Informe Blumenau. Entre os argumentos, a justificativa de que cerca de R$30 mil apreendidos na casa do parlamentar seriam de uma feijoada beneficente com comprovantes. O principal ponto da defesa, porém, questiona a legitimidade da denúncia assinada apenas pelo promotor aposentado Odair Tramontim, o que caracterizaria vício de iniciativa. A comissão se reúne amanhã e deve dar continuidade ao processo, abrindo espaço para possível questionamento judicial. Os investimentos previstos para tentar amenizar a falta de água em Blumenau foram apresentados na sessão desta terça-feira na Câmara de Vereadores. As constantes cobranças de parlamentares fez o SAMAI ocupar a tribuna durante a sessão ordinária. O presidente do SAMAI, Alexandre de Vargas, participou da sessão de forma voluntária. Da tribuna, ele atualizou os vereadores sobre os serviços da autarquia, os desafios na rede de abastecimento e os investimentos previstos. Segundo Vargas, o SAMAI registra um superávit de R$15 milhões que deve ser aplicado em melhorias no sistema. Ainda de acordo com o presidente, em um ano, a capacidade de produção de água aumentou cerca de 30%. Agora, a expectativa é pela conclusão da ETA 5. Ano passado, com todas as melhorias que a gente fez, foram R$47 milhões investidos em tratamento, produção e reservação de água, que aumentou em 30% o volume de água produzido em Blumenau. E também foram mais 15 quilômetros de redes novas. Para esse ano, estão previstos a gente entregar ainda mais 30% de água e ano que vem mais 30% de água. Os vereadores querem ouvir cada vez mais o SAMAI trazendo esses esclarecimentos porque a população procurou os vereadores e as respostas que vieram são aquelas que trazem alguma esperança. Os investimentos sendo concluídos ali por volta do inverno, então agora a gente dá esse voto de confiança para o SAMAI. Esse é um problema da gestão passada, mas essa gestão tem obrigação, primeiro, de dizer quem é o responsável pelos últimos anos de deixar esse desabastecimento na nossa cidade, principalmente
político com falta de investimento. Então ele tem que dar nome aos bois, tem que dizer quem são os responsáveis da gestão passada que causaram, e foi o que ele fez. Deixar claro que esse problema é um problema de investimento e por isso está faltando água. E na sessão de amanhã, quem vai à Câmara é o secretário de Conservação e Manutenção Urbana, Daniel Ostin. Ele vai falar sobre as constantes reclamações de falta de manutenção e roçada no município. O DENIT liberou o trânsito em mais um trecho duplicado da BR-470 em um viaduto em Indaial. Os motoristas devem ficar atentos porque o trecho tem apenas uma pista liberada para a passagem de veículos em cada sentido. Segundo o DENIT, o trecho segue em pista única para ajustes finais no viaduto. A orientação é redobrar a atenção, respeitar a sinalização provisória e reduzir a velocidade. A duplicação da rodovia está 86% concluída e a previsão de entrega é para 2027. O Procon de Blumenau divulgou a pesquisa de preço de ovos de Páscoa com 58 produtos de 5 marcas pesquisados em 13 estabelecimentos da cidade. O levantamento feito entre 6 e 13 de março aponta variações significativas que em alguns casos ultrapassam 50% e até chegam a mais de 100%. A pesquisa está disponível no site do Procon. A orientação é comparar valores antes da compra para garantir economia e escolhas mais conscientes. Disciplina constrói, sabedoria sustenta. Disciplina é fazer todos os dias, mesmo quando não está fácil. Sabedoria é fazer com propósito, sem destruir o que realmente importa e não quebra também princípios. Porque não adianta construir dinheiro e perder saúde, família ou a paz. Também não adianta ter sonhos se não existe organização para sustentá-los. Prosperidade de verdade é equilíbrio entre ganhar e gastar, entre aproveitar, sim, e também se proteger, entre viver o hoje e se preparar para o amanhã. Eu desejo que você adquira esse equilíbrio nesse início de ano, para que a disciplina ela possa te sustentar até o final desse ano. Até a próxima quarta-feira. Janarísio participa todas as quartas-feiras no Jornal de Blumenau com informações sobre educação financeira. O Arquivo Histórico de Blumenau abriu uma exposição especial com livros raros restaurados. Entre as obras, um exemplar escrito por Charles Darwin em 1860. A visitação é gratuita e vai até esta sexta-feira. Essa semana de exposição conta com 5 livros raros restaurados em 2025. Entre os destaques está um livro sobre a teoria da evolução das espécies, escrito por Charles Roberto Darwin em 1860. Trata-se da primeira tradução do inglês para o alemão, que pertenceu ao naturalista Fritz Miller. As publicações chegaram a Blumenau com os primeiros imigrantes e sofreram danos ao longo do tempo, principalmente por enchentes na década de 1980. O restauro teve investimento de R$50 mil, com recursos do governo do estado, por meio da Fundação Catarinense de Cultura. Após a exposição, os livros serão guardados definitivamente para preservação. A visitação ocorre das 8 ao meio-dia e das 2 às 5 da tarde, com entrada gratuita. O Cine de Blumenau tem 510 vagas de emprego em aberto, sendo 2 para PCD. As oportunidades são para vários setores e tem vaga para trabalhador com e sem experiência. As vagas são atualizadas diariamente no portal Emprega Brasil.
Os interessados devem procurar o posto do Cine levando documentação pessoal. Em Blumenau, o Cine fica na rua Alvin Schrader, na região central do município. Muito boa noite, Jorge. Um grande abraço a você, aos telespectadores da TV Galega nessa noite de quarta-feira. Jorge, já começaram 2 partidas da 7ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro no Allianz Parque, clássico nacional, Palmeiras e Botafogo, e na Arena Fonte Nova o Bahia está encarando o Bragantino. Daqui a pouco, 7h30, na Arena da Baixada, Atlético Paranaense e Cruzeiro. Às 8h tem Mirassol e Curitiba, Atlético Mineiro contra a equipe do São Paulo. Aí 9h30 tem o clássico, jogo que foi marcado para o Maracanã, mando de campo é do Vasco, mas o jogo no Maracanã, Vasco contra a equipe do Fluminense. Na Vila Belmiro, outro jogo muito esperado, Santos e Internacional. E amanhã também 3 partidas, Grêmio e Vitória, 7h da noite na Arena do Grêmio, 8h no Maracanã, Flamengo e Remo, e às 9h30 na Arena Condá, Chapecoense contra a equipe do Corinthians. Série A do Campeonato Brasileiro, toda a rodada, agora a sua 7ª rodada, hoje e amanhã, portanto. Daqui a pouquinho também, Jorge, 9h da noite, tem Catarinense em campo pela Copa do Brasil. O Figueirense vai até o estádio Rei Pelé e vai encarar a equipe do CRB. Jogo único, essa é a 3ª fase da Copa do Brasil, aliás, a 4ª fase, perdão, e quem ganhar já vai para a próxima fase. Jogo único, portanto, tá? Hoje tem CRB e Figueirense. E amanhã, o outro time de Santa Catarina que está nessa fase, porque a Chapecoense entra mais para frente, o Barra encara o Volta Redonda. Jogo marcado para o Raulino de Oliveira amanhã às 8h da noite, Volta Redonda e Barra, portanto. Lembrando, só falando a respeito dessa fase aqui da Copa do Brasil, ontem, por exemplo, a Portuguesa, que quase chegou na final do Campeonato Paulista, foi derrotada em casa pelo Paysandu, né? O Papão da Curuzu venceu a Portuguesa com 2 gols nos acréscimos pelo placar de 3-2. E tem outros times, Ponte Preta, inclusive a Ponte Preta entra em campo hoje, o Vila Nova, enfim, né, os times aí que estão disputando essa 4ª fase da Copa do Brasil. Metropolitano, Jorge, anunciou a primeira contratação para a disputa da Série B do Campeonato Catarinense de Futebol. É o Rodrigo Gaia, 24 anos, 1,76 m, é um meio-campo canhoto, ele que já passou por 3 da Paraíba, Vila Nova de Minas, Velo Clube de São Paulo, disputou a Série A2 pelo Taubaté e agora está chegando ao Clube Atlético Metropolitano, né? A gente lembra que o pessoal do Metropolitano vai mandando sempre as informações fora do horário comercial, já que lá ainda está tudo naquela, né? O pessoal ainda, né, mandando as informações dessa forma porque é só voluntários, né? Lá no Metropolitano, mas o fato é que primeiro reforço, portanto, primeira contratação do Metropolitano para essa Série B do Campeonato Catarinense. Jorge, grande abraço a você e a todos os telespectadores da TV Galega. A seguir vamos falar sobre o papel da comissão OAB por Elas no enfrentamento da violência contra as mulheres. A gente volta já. Você ainda não tem o seu ensino fundamental e seu ensino médio? E com isso você encontra portas fechadas, perdendo inúmeras oportunidades na vida? É porque você não conhece a COEP. A COEP é uma escola que é a sua cara. A cara de quem parou faz tempo, a cara de quem precisou parar, a cara de quem trabalha e não consegue conciliar trabalho e estudo. É uma vez por semana, uma vez por mês. Você escolhe. É pelo aplicativo. É por matéria, não são todas as matérias ao mesmo tempo. Você escolhe uma matéria e elimina essa matéria. Você tem professor para te ajudar a solucionar todas as suas dúvidas. Vem para a COEP. Vem conhecer a COEP e conquistar esse teu sonho de escolaridade. Fiedler Automação Industrial. Desde 1984, desenvolvendo soluções exclusivas e construindo parcerias sólidas com clientes e fornecedores que são referência no mercado. Uma empresa em constante expansão, sempre atenta às novas necessidades e comprometida com a sustentabilidade. Esse é o compromisso Fiedler que levamos para todos os cantos do Brasil e que nos faz crescer a cada entrega. Fiedler Automação Industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. Sempre pensando em sua satisfação, com um atendimento que já é tradição. Tudo que você precisa num só lugar. Comercial Tomil, a extensão do seu lar. É assim com um toque de carinho e emoção que o Tomil
Comercial Tomil, ao seu lado está. Comercial Tomil, todo bom gosto num só lugar. Comercial Tomil, móveis eletrodomésticos e colchões. Comercial Tomil. Rua da Glória, Blumenau. Churrascaria, referência em carnes nobres e exóticas no sul do Brasil. Neste Outubro Rosa, as mulheres aproveitam o rodízio por apenas R$ 99,90. Um gesto das churras em apoio à prevenção. E tem mais, 2 horas de estacionamento grátis. Promoção válida de segunda a quinta, no almoço e jantar. Churrascaria. Uma experiência gastronômica única. Endereço BR 470, 3000, Norte Shopping, Blumenau. A Rede Postos Bela Joia está presente em 6 unidades, oferecendo sempre praticidade, qualidade e conforto para quem abastece em Blumenau. Contamos com conveniências completas, com lanches fresquinhos, bebidas geladas e aquele café que você só encontra aqui. Com o nosso app de fidelidade, você abastece, pontua e troca por prêmios especiais, tornando cada visita ainda mais vantajosa. Somos movidos pelo compromisso de entregar a melhor experiência aos nossos clientes. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. A loja Rove Store faz parte do grupo Rovitex e nela você encontra produtos para toda a família, distribuídos em suas 7 marcas que vão desde infantil até adulto. São milhares de produtos disponíveis. Em Blumenau, está localizada na rua 15 de novembro, número 600, e no bairro Garcia, na rua Amazonas, número 3181. Aproveite os principais lançamentos e oportunidades. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Dr. Kaique e essa é a Unia. Aqui, cada paciente é único. Oferecemos tratamento de excelência, aliado à tecnologia moderna e cuidado humano, o que faz toda a diferença. Mais do que resultados, entregamos uma experiência completa, atenção, confiança, segurança em cada detalhe. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista. Hoje eu converso com a advogada Joyce de Favre. Vamos falar sobre o papel da comissão da OAB por Elas no enfrentamento à violência contra a mulher, já que estamos em março, que é um mês dedicado a ações e conscientizações contra a violência contra a mulher. Doutora, muito obrigado pela participação. Obrigada, Jorge. Obrigada, telespectadores do Jornal de Blumenau, da TV Galega. Bom, a violência contra a mulher é uma realidade no Brasil, na nossa região, na nossa cidade. A mulher consegue avançar em vários aspectos, menos na segurança dela, né, doutora? O que a gente pode destacar de importância de cada vez mais falar sobre esse tema? Sim. Exatamente isso que nós estamos fazendo hoje. Trazer este assunto é muito importante para a gente evoluir enquanto sociedade, né? A gente precisa dar nome às violências, nós precisamos identificar elas dentro dos relacionamentos e por isso é muito importante nós trazermos esses assuntos para a televisão, para os rádios, para as palestras, para as rodas de conversa. Sempre que nós tivermos oportunidades de falar sobre a violência e o enfrentamento de toda a rede de proteção, nesse sentido a gente precisa falar. Qual é o papel da Comissão OAB por Elas nesse combate à violência? A Comissão da OAB por Elas ela foi criada com base na Lei Maria da Penha. A lei ela garante à mulher vítima de violência doméstica a assistência judiciária gratuita a toda a mulher vítima de violência. Então hoje, considerando isso, a OAB ela criou essa comissão que visa capacitar advogadas voluntárias para atender essas mulheres vítimas de violência. Em Blumenau, nós temos 3 frentes de atuação. Dentro da DPCAMI, que nós fazemos atendimento todas as segundas-feiras, das 9 da manhã às 5 da tarde, para as mulheres vítimas de violência que forem fazer os seus relatos, né, de ocorrência. Assim, nós conseguimos ouvi-la, fazer um atendimento de qualidade e já encaminhar para os pedidos e medidas protetivas cabíveis ao caso dela. Outra frente de atuação é em parceria com o Poder Judiciário,
nós somos nomeadas em todos os processos de medidas protetivas que tramitam em Blumenau. Então hoje nós temos aproximadamente 1.800 mulheres com medidas protetivas ativas, em que a comissão da OAB por Elas assiste essas mulheres. Isso conduzindo todo o processo, informando ao juiz eventuais descumprimentos de medida protetiva e orientando a vítima sobre os seus direitos, além daquele que a Lei Maria da Penha garante, né? Que seria no sentido de informar que ela teria o direito de uma medida protetiva de afastamento do lar do agressor, ou, por exemplo, do distanciamento ou de proibição, inclusive, de contato do agressor com a vítima. Então, nós fazemos toda essa orientação dela, jurídica. Informamos, por exemplo, que a Rede Catarina iria entrar em contato para ativar o botão do pânico. E evitando, assim, ela muitas vezes a mulher, quando ela recebe uma ligação da polícia, ela acha que é golpe, né? Ou até mesmo o agressor está entrando em contato. Então, essa é a importância do nosso contato com a vítima. E para realmente que ela se sinta segura, que ela está amparada juridicamente dentro de uma medida protetiva, dentro de um processo. E sem custo nenhum, né? Que é muito importante. Agora, esse número de cerca de 1.800 mulheres com medidas protetivas, já é para a gente olhar para o nosso umbigo, para ver o tamanho da violência contra a mulher aqui na nossa região? Sim, a gente percebe que esse número crescente de pedidos de medidas protetivas, ele vai muito no sentido de que hoje as mulheres estão se encorajando a pedir ajuda, né? A gente percebe que há um tempo atrás a gente não via tantos casos, ou não se era tão falado, justamente por isso. A mulher, ela aceitava muitas vezes viver num relacionamento abusivo, justamente por, às vezes, por um preconceito, ou dentro da própria família, né? Ela não conseguia forças para sair do relacionamento, e muitas vezes não pedia ajuda. Então hoje ela entrando com esse pedido de medida protetiva, ela estando dentro dessa rede de proteção que a gente fala, onde vários órgãos, né, trabalham em conjunto, ela consegue se sentir segura para manter esse pedido, né, para conseguir manter com que ela se sinta segura dentro dessa medida protetiva. Em que casos é possível buscar uma medida protetiva, doutora? Sim, a gente percebe a violência, ela acontece muitas vezes, ela começa de forma muito sutil, né? Então, no relacionamento, a primeira violência que ocorre é a violência psicológica. Muitos casos, quando a gente percebe que a mulher ela não identifica essa violência, então é muito difícil a mulher ela entender que ela está dentro de um relacionamento abusivo. E ela só percebe isso quando já passa por uma agressão física. Então, a gente orienta que nos primeiros sinais de uma violência psicológica, nos empurrões dentro de casa, naquela fala em que deixa a mulher constrangida, que deixa a mulher... que ela percebe que não é uma fala, né, cotidiana, que deveria, né, envolver o respeito, ela já está sofrendo uma violência, né? Então, no primeiro sinal, ela tem que pedir ajuda, ela tem que sair do relacionamento. Hoje a gente percebe também um caminhar no sentido de reeducar o agressor, né? Hoje nós temos, por exemplo, grupos reflexivos para homens. Então, dentro dessa medida protetiva, a gente pode, inclusive, encaminhar o agressor para a reeducação. Isso é muito importante, porque a gente percebe que também, na prática, que muitos agressores que são encaminhados para esses grupos reflexivos não reincidem na agressão, né? Eles entendem, eles até podem chegar revoltados num grupo reflexivo, mas com o trabalho desenvolvido aqui em Blumenau, até, né, que é referência no estado e no Brasil, ele consegue entender o relacionamento e muitas vezes até mudar a forma dele com a mulher, né? Até porque a gente disse, se aquele relacionamento não deu certo, ele vai vir a ter novos relacionamentos. E a ideia é que realmente ele não faça a mesma coisa que ele fez com a ex-mulher com uma próxima, né? Claro. E é possível em casa, por exemplo, né, conversar, ao notar um comportamento diferenciado, que possa ser e levar a um abuso mais à frente, ou uma violência mais à frente, é indicado conversar com o companheiro? Sim, a gente orienta primeiro a conversa, né, o diálogo. A pessoa ela tem que entender
qual é o nível de violência que ela tá, né? E pedir ajuda profissional, seja num posto de saúde, pedir um atendimento psicológico, né? Muitas vezes o próprio atendimento, o agressor entendendo que aquilo ali é uma situação violenta, ele pode dar a chance dele de mudar, né? Uhum. Então, porque nós não queremos fazer uma punição eterna pro agressor. Não, nós queremos que realmente ele entenda que isso é uma agressão, né? E que a gente possa mudar a forma de conduzir o relacionamento do casal, né? Então, assim, no primeiro momento, identificando uma violência, ela pode, né, sair do relacionamento ou buscar uma ajuda com psicólogos e profissionais que possam trabalhar dentro daquela relação. Além desse acompanhamento jurídico, a comissão OAB por Elas, ela também dá orientações? É possível procurar uma das advogadas que estão nesse grupo para conversar, para entender se ela vive um relacionamento abusivo ou não? Sim. A comissão, ela atende dentro da DPCAM, dentro da Delegacia da Mulher, né? Então nós temos atendimento gratuito, voluntário, para qualquer mulher hoje que queira tirar dúvidas sobre seu relacionamento. Ela pode nos procurar, não precisa agendar horário, basta comparecer na delegacia e pedir um atendimento com a advogada, e nós vamos prestar, nós vamos ouvi-la sem julgamento, que é muito importante isso, né? É ouvir com qualidade, entender a situação que ela está envolvida e realmente conduzir ela ou para um serviço do município, né, de atendimento psicossocial, ou realmente para uma medida protetiva, dependendo do caso. Doutora, muitas mulheres, quando a gente fala em procurar a delegacia, elas meio que se afastam, né? Há possibilidades de procurar um outro local para atendimento, para orientação ou para denúncia? Sim. Em Blumenau nós temos vários canais de denúncia, né? Eu posso citar um que nós estamos recebendo bastante denúncias, é a Procuradoria Especial da Mulher, né? Que ela fica dentro da Câmara de Vereadores, é um local totalmente isento, né? A gente percebe que muitos agressores, eles monitoram as mulheres vítimas pelo celular, então, e muitos deles conseguem localizar que ela passou numa delegacia. Então a Procuradoria, que fica dentro da nossa Câmara de Vereadores, ela recebe denúncias de mulheres, né, justamente presencial. Ela tem uma equipe capacitada para atender essas mulheres também, por ser um local totalmente isento. Além disso, nós temos os postos de saúde, os ambulatórios gerais, os hospitais, a própria OAB e todos esses canais públicos de denúncias também, além do 180 e 190 da Polícia Militar, né? Doutora, como pais, como nós, né, podemos orientar nossos filhos para não serem violentos no futuro contra as mulheres, nossas mulheres para não serem violentadas ou abusadas no futuro? E qual a importância de se discutir isso em casa? Sim. A gente percebe que a violência, ela é estrutural, né? Ela veio já enraizada da nossa cultura, né? Então, realmente a gente precisa entender que isso é uma violência, a gente precisa passar para os nossos filhos sobre essa violência, sobre não aceitar violência, né? E a educação realmente é o que vai mudar a sociedade. Não consigo ver outra solução hoje a não ser educação, a levar conhecimento do enfrentamento à justiça já na fase pré-adolescência, na adolescência, nas universidades. Nós fazemos esse trabalho também de conscientização nas escolas, nas universidades, levando, principalmente, fazendo com que as pessoas identifiquem as agressões, dê nome às agressões, às violências, né? Que muitas vezes ela acaba passando despercebida. Então, realmente a gente busca levar essa informação já na primeira infância e realmente orientar os pais que têm filhos, né? Porque acaba sendo o espelho da forma de condução do relacionamento dos pais, né? Doutora Joyce, muito obrigado pela participação da senhora. Quem quiser contato com a OAB com Elas, como pode fazer? OAB por Elas. Isso, nós temos o Instagram da OAB por Elas, né? Onde nós prestamos também orientações acerca dos atendimentos na delegacia. E nós também temos o canal da própria OAB, no site da OAB, e também na delegacia, diretamente, pessoalmente na DPCAM. Obrigado mais uma vez. Obrigada. E aqui nós vamos fechando a edição de hoje do Jornal de Blumenau, esse noticiário reprisa às 11 da noite. Ótima noite para você. A gente se vê aqui amanhã. Até lá. Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui.
Transportes Keller, há 64 anos em movimento. Postos Bela Joia, a sua confiança é o nosso combustível. Eleva Química, tecnologia no campo. Idicave, sua concessionária Volvo em Santa Catarina.